Analisando o cruzamento de ervilhas, Gregor Mendel conseguiu estabelecer as bases da ciência genética, que desde então avançou rapidamente. Sua habilidade em observar os resultados e sua capacidade de gerar hipóteses foi realmente impressionante. Vamos entender melhor as bases da genética mendeliana no Fisiologia Humana. Os princípios da herança genética foram descritos pela primeira vez por Gregor Mendel, um monge agostiniano. Mendel inicialmente realizou cruzamentos em animais como abelhas e camundongos, mas seus superiores não gostaram da ideia de um monge avaliar resultados que envolviam sexo. Desta forma, Mendel iniciou experimentos com as plantas de ervilha. Entre os anos de 1856 e 1863, Mendel cultivou e testou mais de 5.000 plantas de ervilha. Os resultados de sua pesquisa foram apresentados em duas palestras no início de 1865. Os resultados de Mendel, no entanto, foram amplamente ignorados. Apesar dos princípios demonstrados por Mendel não serem completamente desconhecidos aos estudiosos da época, a maioria não via maiores aplicações, pois os resultados eram difíceis de serem replicados. O próprio Mendel falhou ao tentar reproduzir os mesmos resultados com chicória, o que o fez ele próprio começar a duvidar das aplicações dos seus resultados. Esta dificuldade se dá pelo fato que a maior parte das heranças genéticas serem decorrência da interação de vários genes, o que dificulta observar resultados reprodutíveis. Desta forma, o trabalho de Mendel ficou esquecido por 35 anos. No entanto, em 1900, o trabalho de Mendel foi redescoberto por três cientistas, Hugo de Vries, Carl Correns e Erich von Tischmark. Como já vimos, Mendel escolheu as plantas de ervilha para os seus experimentos, pois apresentavam grande variabilidade, eram fáceis de serem cultivadas, tinham um tempo curto de geração e era fácil de realizar os cruzamentos. A primeira coisa que Mendel fez foi obter linhagens puras das plantas de ervilha. Para isso, ele realizou a autofecundação das plantas e observou os descendentes. Se os descendentes sempre tivessem as características da planta que a gerou, esta planta poderia ser considerada uma linhagem pura. A grande sacada de Mendel foi avaliar as características das plantas de ervilha separadamente. Assim, ele avaliou os parâmetros da tabela: textura da semente, lisa ou rugosa, cor da semente, amarela ou verde, cor da flor, roxa ou branca, forma da vagem, lisa ou rugosa, cor da vagem, verde ou amarela, posição da flor, axial ou terminal, altura da planta, alta ou baixa. Como as linhagens eram puras, Mendel agora iria realizar o cruzamento entre essas plantas para avaliar o padrão de herança. Quando Mendel realizava o cruzamento de duas plantas, por exemplo, um pé de ervilha alto e outro baixo, ele observava os resultados deste cruzamento. Quando os filhos deste cruzamento apresentavam a característica de um dos progenitores, por exemplo, o cruzamento de plantas altas e plantas baixas gera plantas altas. Mendel chamava esta característica de dominante. Assim, na característica altura da planta, a maior altura é dominante sobre a menor altura. Observe esta tabela com as características avaliadas por Mendel e veja que para cada uma delas, um caráter é dominante e outro é recessivo. Vimos que dominante é a característica que se manifesta quando duas plantas com características diferentes são cruzadas. Assim, quando cruzamos uma planta alta e outra baixa, o resultado são plantas altas. Da mesma forma, quando plantas com folhas roxas eram cruzadas com plantas com folhas brancas, o resultado eram plantas com flores roxas. Assim, a cor roxa é dominante. A característica que não se manifesta é chamada de recessiva. Assim, tanto a planta com flor branca como a planta baixa são características recessivas. Então, até o momento vimos que Mendel observou
que na primeira geração de um cruzamento entre uma planta de linhagem pura com característica dominante e outra com característica recessiva, todas apresentavam a característica dominante. Mendel chamou a primeira geração de F1, a segunda de F2 e assim sucessivamente. Agora repare algo interessante. Apesar de na primeira geração todas as plantas apresentarem a característica dominante, elas não são mais linhagens puras, pois são fruto de um cruzamento de plantas diferentes. Mas será o que acontece se a autofecundação for realizada em uma planta da geração F1? Ao cruzar as plantas da geração F1, Mendel percebeu que cerca de 25% delas apresentavam a característica recessiva, ou seja, a característica recessiva pulou uma geração, mas voltou a manifestar-se em uma proporção que atingia 1/4 das plantas na geração F2. Com esses resultados, Mendel concluiu que existiam unidades hereditárias, a qual ele chamou de fatores, e que hoje sabemos que são os genes. Mendel ainda concluiu que esses fatores ocorriam aos pares, já que para uma dada característica, duas manifestações ocorriam, por exemplo, flor roxa ou branca. Esses pares são conhecidos hoje como alelos. Mendel ainda lançou a hipótese de que cada um desses alelos são aleatoriamente separados nos gametas, de forma que a planta gerada recebe apenas um dos alelos de cada um dos progenitores. Essa hipótese provou-se correta. Agora vamos ver como se dá esta distribuição e como Mendel propôs o modelo. Observe o exemplo da semente lisa e da semente rugosa. A semente lisa é dominante e a semente rugosa é recessiva. Mendel usou letras em maiúsculo para representar as características dominantes e as minúsculas para representar as recessivas. Aqui elas estão coloridas para facilitar a compreensão de como elas se distribuem pelos descendentes. Mas lembra, os organismos recebem duas cópias e cada uma delas é chamada de alelos. Como Mendel iniciou os experimentos com linhagens puras, os dois alelos eram iguais, tanto para as características dominantes quanto recessivas. Quando os dois alelos são iguais, os chamamos de homozigotos. A distribuição dos alelos para os descendentes da F1 é aleatória. Assim, 4 combinações são possíveis: azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Agora vamos pegar duas plantas da geração F1 e cruzar entre elas. Observe que teríamos as seguintes possíveis combinações: azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. O azão-azão e azão-azinho vão apresentar a mesma característica dominante da semente lisa, mas note agora que temos um azinho-azinho, que, portanto, apresentará a característica recessiva semente rugosa. Assim, a característica recessiva pulou uma geração, mas apareceu na geração seguinte em uma proporção de 1/3. Agora dê uma olhada nessa tabela com os resultados obtidos por Mendel ao realizar o cruzamento da F1. Veja que os valores obtidos giram em média próximo da proporção esperada de 3 dominantes para 1 recessivo. Como é um evento de probabilidade, é normal esta pequena variação. Com base nestes achados, Mendel propôs as suas 3 leis. Lei da dominância. Ao se realizar o cruzamento entre indivíduos monozigóticos dominantes e recessivos, todos os indivíduos da F1 irão apresentar o fenótipo dominante. Lei da segregação. Os fatores segregam-se aleatoriamente e cada gameta possui somente um desses fatores. Hoje sabemos que os fatores são os genes e herdamos cada um dos alelos de um dos pais. Estes alelos são segregados aleatoriamente durante a formação dos gametas, de forma que os descendentes têm igual probabilidade de receber qualquer um deles. Lei da segregação independente. Cada característica é herdada independentemente da outra, ou seja,
Quando os fatores são separados durante a formação dos gametas, um não interfere no outro. Por exemplo, pegando duas características da planta de ervilha. A altura do pé pode ser baixa ou alta, e a flor pode ser branca ou roxa, sendo que a herança de uma característica não interfere na outra. É importante lembrar que os padrões observados por Mendel são verdadeiros quando uma característica é determinada por um gene. Algumas doenças humanas, como a hemofilia e a distrofia muscular de Duchenne, são heranças mendelianas. No entanto, a maior parte das características humanas são poligenéticas, ou seja, influenciada por diversos genes, portanto, não seguem esse padrão mendeliano. Além disso, apesar das conclusões de Mendel estarem corretas, ao longo do tempo ressaltou-se que as características analisadas foram avaliadas de forma muito binária. Por exemplo, entre uma planta baixa e alta, há tamanhos intermediários. Entre uma flor completamente branca e roxa, pode haver diferentes tons de roxo. Esses fenótipos intermediários podem ter interferido nos resultados de Mendel, que inclusive já receberam críticas por serem bons demais para ser verdade. Apesar disso, a contribuição de Mendel foi fundamental para a compreensão dos mecanismos genéticos básicos. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!